Em novembro de 2017, passou a valer a reforma trabalhista. Então, agora, em novembro de 2018, vai completar um ano dessa reforma. Essa reforma fez modificações muito importantes na CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, que, como o próprio nome diz, é a legislação que cuida, né, das regras do trabalho e da relação dos trabalhadores com os empregadores. Essa foi a mudança legislativa mais importante do governo Temer, né, desses 2 últimos anos. E para fazer um balanço sobre a reforma trabalhista, eu convidei esta semana, para vir ao Direto ao Ponto, o professor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira. Ele é professor de Direito do Trabalho e também de Processo do Trabalho, aqui em Jundiaí, na Unip, no Anchieta, e ele também é juiz do trabalho no TRT Segunda Região. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, você? Tudo em ordem? Tudo jóia. Então, vamos fazer esse balanço, né, de um ano aí de reforma trabalhista. Ela trouxe mudanças muito importantes e também ela foi muito polêmica, né? Praticamente dividiu aí a sociedade. Muita gente ficou a favor, mais os empresários e os grandes economistas, grandes empresários ficaram a favor, muita gente ficou contra. Então, assim, CUT, os sindicatos ficaram contra, mas também o Ministério Público do Trabalho ficou contra, a Associação dos Juízes Trabalhistas ficou contra. Então, vamos discutir um pouquinho, né? Queria começar fazendo uma pergunta aqui sobre um dos grandes pontos polêmicos dela, que a gente acabou de ter, né, a discussão dos candidatos à presidência. E muitos comentaram de pontos que consideravam absurdos, né? Que seria a permissão das grávidas trabalharem em ambiente insalubre, em ambiente não saudável, e também o descanso para almoço ser muito curto. Então, queria começar comentando já esse ponto bem polêmico. A reforma, ela, na verdade, ela começou timidamente. O Executivo mandou para o Legislativo uma proposta de alteração de 7 artigos da CLT. E, no final, a Lei 13.467 alterou 107 artigos da CLT. Então, houve assim, uma extensão de assuntos que foram abrangidos muito grande. E, na essência, a reforma, como você mesma disse, ela atingiu mais aos trabalhadores, beneficiando os interesses do capital dos empregadores. E existem muitos pontos que merecem assim uma reflexão, passado um ano já da vigência da Lei 13.467. Na verdade, nós vamos passar, né, porque ela entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, que foi a mesma data que entrou em vigor a CLT original. A CLT original entrou em 11 de novembro de 43. Então, propositadamente, botaram ela para entrar em vigor 11 de novembro de 2017. Uma homenagem, né? Uma homenagem com uma facada. Exatamente. Homenagearam com tapa, né? Mas a questão... A gente pensa assim que o Getúlio Vargas está se revirando no túmulo, né? Realmente ele não deve estar gostando nada dessa história. Só para quem acompanhar, em 1943, quando entrou em vigor a CLT, foi, né, sob o governo do Getúlio Vargas. Ele lutou muito para que a CLT entrasse em vigor, né? Acho que foi o feito que marcou o governo dele no período do Estado Novo, né? Exatamente, foi assim, uma coisa que marcou para sempre o governo dele, né? Sim. O filme Getúlio mostra bem essa questão. E existem muitos pontos polêmicos. Esses 2 que você colocou agora são 2 dos mais polêmicos. E foram questionados e comentados bastante nos debates presidenciais por alguns candidatos. Tanto que os jornais, a Folha de São Paulo, por exemplo, ela fez um apanhado assim, do que cada candidato faria com relação à reforma trabalhista. E é impressionante, porque quase todos mexeriam em pontos da reforma trabalhista. Alguns mais, outros menos. Mais, outros menos. Me chamou muito a atenção nos debates a Marina Silva falando que, se ela fosse eleita, ela revogaria, né, o mais rápido possível essa medida, essa regra de que permite à mulher trabalhar em ambiente insalubre. E o Ciro também falou isso, né? Eles foram 2 que
que eles ressaltaram que combateriam essas novas regras, né? Realmente foram os dois mais enfáticos, embora outros candidatos também tivessem tocado nesse assunto. O fato é que isso não depende da vontade de nenhum presidente, né? É uma lei ordinária e, para ser revogada ou modificada, ela precisa do legislativo. O legislativo que sofreu uma mudança absurda e que, na verdade, ninguém sabe o que esse legislativo vai fazer. Se é para o bem, se é para o mal, se vai estar junto com o presidente novo, se vai estar, se não vai. Quer dizer, a gente não sabe. É uma caixinha de surpresas como é que vai ser esse Congresso, né, o novo Congresso, qual vai ser o perfil dele, como ele vai atuar. Acho que nem ele sabe, ninguém sabe. O próprio Eunício de Oliveira, que era o presidente do Senado, não foi reeleito. Quer dizer, o que a gente podia esperar, não que fosse grande coisa, mas o que a gente podia esperar desse Congresso, a gente tinha ainda uma ideia do que ele podia fazer, por bem ou por mal. Mas agora a gente não tem ideia nenhuma. Então, quando um candidato chega e fala assim, eu vou fazer aquilo, bom, ele pode tentar fazer, mas isso não quer dizer que ele vai conseguir. Com relação especificamente à tua pergunta, essa é uma questão que foi modificada para pior, como a grande maioria das questões na reforma trabalhista foi, com relação ao empregado. A empregada gestante, ela tem uma série de proteções da lei que, na verdade, não são para ela, são para a criança, para o feto, para o neném. Então, o que se tenta preservar é a vida, não é o trabalho da gestante, é a vida. É a vida que ela está carregando ali. O ambiente insalubre é um ambiente que, segundo a lei, tem algum elemento que causa mal para a saúde. Então, é uma mulher que está gestando uma criança e que está trabalhando num ambiente que faz mal para a saúde dela. Basicamente isso. Esse elemento que causa mal para a saúde dela pode ser de variadas naturezas, desde o ruído, acima de 80 decibéis, como poeira, como elementos químicos, enfim. Umidade, todos relacionados numa portaria do Ministério do Trabalho, portaria 3214/78, que traz as chamadas normas regulamentadoras, as NRs, que estabelecem os limites máximos e mínimos de tudo para trabalhar. Essa insalubridade pode ser em 3 graus diferentes. Pode ser em grau mínimo, pode ser em grau médio e pode ser em grau máximo. Em grau máximo, se existe insalubridade em grau máximo no ambiente de trabalho, a mulher não pode trabalhar. Mesmo com a nova legislação, né? A nova legislação permitiu de baixo e médio, mas já é considerado um absurdo por muitas pessoas, né? Claro, mas assim, absurdo. E quando a reforma, quando a lei 13.467 saiu, isso era tão estúpido que logo em seguida veio uma medida provisória regulamentando isso. O próprio governo ficou envergonhado, né, de ter permitido isso, e eles baixaram a MP para tentar regularizar um pouco. Exatamente. Né? Uma medida provisória 808, que acabou com isso. Que inverteu a lógica e disse o seguinte, olha, a mulher não pode trabalhar em ambiente insalubre. Só que medida provisória só vale por um período de... Então, a medida provisória vale por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. E aí acabou a vigência da medida provisória. Ela não foi reeditada e caducou. E aí pronto, deixou de ter validade e voltou a valer o texto original da Lei 13.467. Ou seja, hoje nós temos uma situação que a mulher gestante em ambiente insalubre de grau médio ou de grau mínimo pode trabalhar. Pode trabalhar. Olha lá. Não, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Né? E sobre o intervalo para almoço, que também está podendo ser bem curtinho, né? Então, o intervalo é um absurdo, porque o intervalo está dentro daquelas normas que se consideram normas de medicina, segurança e higiene do trabalho. Sagradas. Sagradas. São normas de ordem pública que, teoricamente, não poderiam ser modificadas. Para você ter uma ideia, antes da Lei 13.467, o entendimento da jurisprudência, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, era de que se o empregado não tinha um intervalo completo, ele tinha que receber o intervalo todo como extra. Então, por exemplo, se você fizesse 50 minutos de intervalo, 50 minutos e não 1 hora, o empregador teria que te pagar 1 hora extra se você fosse buscar isso na justiça. Como uma forma de penalidade por ele não ter dado a 1 hora de almoço toda. Exatamente. E eu vou te lembrar que isso não é horário de almoço. O intervalo que a lei fala é refeição e descanso. Sim, está conjugado, né? Se alimentar e descansar.
para se conectar consigo mesmo, né? Digerir o alimento, né? Exatamente, para o empregado repor as suas energias, vamos dizer assim, para o restante da jornada de trabalho que ele tem que desenvolver. É um tempo que o organismo fisiologicamente precisa para se recuperar para uma nova jornada de trabalho. É isso. Então, não vamos considerar o tempo que o empregado leva para comer, porque não é esse o intervalo. Ou é o tempo que o empregado precisa para comer e descansar. Sim. Bom, com a reforma trabalhista, esse intervalo pode ser diminuído. E antes, essa diminuição só poderia ocorrer com uma portaria do Ministério do Trabalho que, verificadas as condições da empresa, as condições do refeitório, as condições de alimentação, podia ou não autorizar essa redução. Eu particularmente, entendia que nem essa portaria tinha validade sobre uma norma de ordem pública e não considerava essa portaria quando julgava processos. Mas a grande maioria da jurisprudência entendia que era possível. Mas agora de qualquer forma pode ser reduzido o horário de intervalo. E é uma coisa penosa. Eu vou te explicar por quê. Porque se o empregador chega para o empregado e pergunta assim, você quer sair às 5 horas, tendo 1 hora de intervalo, ou você quer sair às 4h30, tendo meia hora de intervalo? O empregado vai concordar na hora em sair mais cedo e fazer só meia hora. Na hora ele vai concordar. Mas ele está esquecendo que aquela 1 hora é necessária para a saúde dele. Isso que tem que ser levado em conta. Por isso que essa alteração foi prejudicial. Como a gente começou nossa conversa falando de pontos muito polêmicos, queria prosseguir a nossa conversa falando de um ponto que talvez seja o mais polêmico da reforma trabalhista, que é a nova regra que diz que o empregado, se perder, né, a causa na justiça, ele tem que arcar com os custos do processo e até com os honorários, né, do advogado da outra parte. E isso, obviamente, inibe, né, o empregado, o trabalhador, a entrar na justiça caso ele queira reivindicar algum direito. E a gente sabe que muitos trabalhadores desse Brasil são muito pobres, né? Às vezes eles estão trabalhando ali para comer e não tem esse dinheiro extra, né? Caso percam um processo. Então, esse ponto foi muito criticado e foi até considerado inconstitucional por muitos órgãos, né? E eu queria que você comentasse, então, esse ponto super polêmico e visto por muitas organizações como até um ponto cruel da reforma trabalhista. Esse é um ponto crucial da reforma. Talvez não seja o pior, porque tem muita coisa ruim nessa reforma, mas é um dos piores, talvez um dos 10 mais. Tá. A questão é a seguinte, um dos objetivos centrais da reforma foi inibir o ajuizamento de ações trabalhistas. Isso, ou seja, diminuir o volume de ações. Isso, diminuir o volume de ações. Na fala do relator dessa reforma, o deputado Rogério Marinho, que, por sinal, era engenheiro, então eu não entendia grande coisa de processo, ele dizia que o Brasil era campeão, ele reiteradamente dizia que o Brasil era campeão mundial de ações trabalhistas. O que de fato é verdade. O que de fato é verdade. O Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas porque, na verdade, não por causa da lógica dele, mas porque, reiteradamente, os empresários no Brasil descumprem as normas trabalhistas. Então, na verdade, o empregado precisa ajuizar a ação trabalhista para ver o direito dele cumprido no Brasil, coisa que não é necessário fazer no resto do mundo. Legal. Então, quer dizer, a gente não tem esse volume imenso de processos na Justiça do Trabalho porque os trabalhadores ficam pedindo demais. Uma visão aqui de juiz do trabalho é porque as empresas descumprem demais. Na verdade, é uma conjugação de 2 fatores. O número de ações trabalhistas decorre do fato de que as empresas reiteradamente descumprem a norma legal. Então, como eu posso te dizer que boa parte dos meus dias eu passo julgando processos e mandando as empresas fazer aquilo que a lei já manda. Então, existe um descumprimento assim, concreto e repetido das normas trabalhistas por parte de empresários que simplesmente se recusam a pagar aquilo que a lei manda pagar. Aquilo que deveriam. Você até, na nossa conversa aqui antes de começar a gravar, você até citou o exemplo de São Bernardo, onde estão situadas, achei muito legal, onde estão situadas grandes empresas e essas grandes empresas que costumam cumprir.
Então, lá tem muito trabalhador, mas lá não tem tanta ação judicial, porque essas grandes empresas costumam cumprir. Grandes empresas não têm um volume de ações trabalhistas tão grande quanto empresas que reiteradamente descumprem as normas trabalhistas, porque o empregado, via de regra, não vai entrar com uma ação contra uma empresa que lhe paga corretamente. Essa é a regra. O que acontecia antes da reforma é que o empregado se utilizava do processo para pedir, além daquilo que lhe era devido, outras verbas, se utilizando do processo indevidamente. Já que eu estou pedindo hora extra, eu também vou pedir uma indenização por assédio moral, uma indenização por assédio sexual e outras coisas assim. Aí ele fazia um pacotão. Fazia um pacote. Aí isso já não é legal, né? Não é bom. Era bom e irritava demais os empregadores, o que gerou essa contra-reforma que foi feita através da Lei 13.467 de 2017. E isso... Então, quer dizer, na sua percepção, né, de juiz que está vendo isso no dia a dia, você encontra que não existe tanto abuso do trabalhador em entrar na justiça. Eles até entram por um gatilho justo, mas a partir do momento que eles entraram, muitos deles fazem esse pacotão. Aí passa do limite. Exatamente, passava do limite. O que aconteceu com a Lei 13.467 é que, ao instituir o pagamento de custas e de honorários periciais, por exemplo, e honorários de sucumbência, que é o pagamento dos honorários do advogado da parte contrária, caso perca o processo, isto foi inibido. Então, talvez esse não seja um ponto que possa ser tão criticado da reforma, no sentido de que agora as ações trabalhistas, nesse último ano, tiveram uma diminuição, mas tiveram uma diminuição também no seu número de pedidos. Podemos dizer assim, olha, grosso modo, antes cada ação trabalhista tinha 20 pedidos e agora cada ação trabalhista tem 10 pedidos. Então, antes era muito comum se pedir adicional de insalubridade, ter que fazer perícia, ter que fazer alguma coisa. Lista de pedidos dentro do mesmo processo era muito extensa, aí já diminuiu, talvez pela metade. Já diminuiu, porque havia uma prática reiterada de advogados pedir aquilo que não era devido. Então, o cara pedia para fazer entrava com um processo que, por exemplo, no valor de 100 mil e chegava lá na audiência para fazer um acordo de 5 mil. Então, pedia só por pedir. E o que não está acontecendo mais. Então, até, na sua percepção, teve até uma consequência positiva de dosar os pedidos. Os pedidos, que talvez tenha sido razoável. Mas jamais de limitar o número de ações ajuizadas. Houve uma queda no número de ações. A porcentagem chega a 35%, 30% na diminuição do número de ações trabalhistas de um ano para cá. 35% menos. Menos. Mas esse gráfico já começa a subir novamente. Eu tenho a impressão que isso derivou do fato de que muita gente entrou com ação para aproveitar antes da reforma. Teve um boom pré-reforma. Nossa, teve um boom pré-reforma, você não acredita. Correu o boato que a reforma ia ser aprovada, quem tinha que pedir coisa foi lá correndo. Correu pedir. E agora não. Agora a coisa já está se normalizando, teve uma diminuição por vários motivos. Mas acho que o principal motivo é esse daí, da inibição e do medo de pagar honorários advocatícios para a parte contrária. Vou lembrar que na Justiça do Trabalho, o empregado é beneficiário da assistência judiciária gratuita na grande maioria dos processos. Isso quer dizer que ele não paga custas nenhuma, não paga honorários advocatícios, não paga honorários periciais, não paga custas, não paga nada. E que pela reforma ele teria que pagar, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que motivou o ajuizamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade que estão aguardando julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nisso, a reforma é claramente inconstitucional. E gera também, se você me permitir, alguns... como é que eu vou falar? Gera certas incoerências. Por exemplo, um empregado entra com uma ação pedindo uma hora extra e uma indenização por dano moral. Ganha a hora extra e perde a indenização por dano moral. Então, ele ganhou ou perdeu? As duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. A ação foi procedente em parte. Isso acontece muito. E daí como é que fica, né? Aí ele vai ter que pagar honorários da parte que perdeu. Só que ele pediu uma indenização por dano moral de 50 mil. E as horas extras davam 10 mil.
Então ele corre o risco de pagar mais de honorários advocatícios do que ele ganhou de hora extra. Veja que absurdo. Bem bizarro. Bem bizarro. Esses elementos bizarros, quando surgem, né, no cenário brasileiro, na legislação, na política, são conhecidos como as jabuticabas brasileiras. Sem né? dúvida. As jabuticabas brasileiras está na moda, né? Está na moda. Que assim, jabuticaba é algo muito único do Brasil, né? Então faz essa analogia com essa frutinha tão gostosa. Cuidado com a jabuticaba, porque a gente associa a perda de direitos trabalhistas, né? Então toma cuidado. Cuidado com essa jabuticaba brasileira. Bem, vamos falar aqui de um outro ponto. O trabalho intermitente. Nem existia antes da reforma trabalhista. Veio essa nova categoria, surgiu aí com a reforma. Essa é uma figura que está entre também as 10 piores de todas. Ela já existia na Itália. E na Inglaterra existe o trabalho intermitente. Mas olha a diferença. O que é o trabalho intermitente? O empresário precisa de um trabalhador durante certos períodos do ano. Então, ele contrata esse empregado, anota a carteira de trabalho e põe o empregado para trabalhar. Enquanto ele está trabalhando, ele vai receber seus direitos, etc. Quando o empresário não precisa mais dele, ele fica em casa. Ele não trabalha. Pode trabalhar para outros empregadores, mas está lá anotado a carteira de trabalho dele. Ele continua como empregado daquela primeira empresa. Na Europa, por exemplo, na Itália, quando o empregado está em casa, ele recebe para estar em casa. Então, ele recebe um percentual do salário que ele receberia se estivesse trabalhando. Não é o valor cheio, mas recebe pelo menos uma parte. Exatamente. Daí foi um meio termo, né? É justo, porque ele continua sendo empregado daquela empresa. Ele está à disposição daquela empresa. Exatamente. Porque, inclusive, a nossa lei prevê o seguinte, que no trabalho intermitente, quando o empresário chamar o empregado, ele tem um tempo para responder se não quer ir trabalhar. Inclusive, se o empregado fala que quer ir e não vai, tem uma multa que o empregado tem que pagar para o empregador. Veja que absurdo. É o fim do mundo. Mas no nosso trabalho intermitente, o empregado, quando ele deixa de trabalhar, no período que ele não está trabalhando, ele não ganha nada. Nem uma pequena porcentagem. E pior que isso, ele não ganha nada, o empregador não recolhe fundo de garantia e nem previdência social. O empregado fica num limbo completo. Descoberto totalmente. Descoberto totalmente. Se ele quiser contribuir para a Previdência como segurado facultativo, ele pode. Pelo próprio bolso. Mas do próprio bolso. Veja só que absurdo. É bem bizarro também. O que corrigiu bem essa figura foi a medida provisória 808. Mas que já caducou. Caducou. Então a gente voltou para a legislação ordinária, uma portaria do Ministério do Trabalho que corrige algumas coisas, mas essa é a figura mais bizarra, para usar um termo teu, da reforma trabalhista. E eu vi, né, saiu em muitos artigos da imprensa que a nossa reforma trabalhista foi inspirada na Espanha, né, porque a Espanha também atravessou uma crise, o desemprego, e o grande argumento a favor da reforma trabalhista aqui no Brasil era: vamos diminuir um pouco os direitos dos trabalhadores para conseguir brecar o desemprego. Mas tem um limite, né? Então, quer dizer, você citou exemplos europeus em que existe a figura do trabalho intermitente, mas o trabalhador em casa recebe uma porcentagem. Não zero, como aqui. Eu vou te fazer uma única pergunta. Nós estamos passando há quase um ano da reforma trabalhista. Houve diminuição do desemprego? Não, olha lá. Nós estamos com 13 milhões, para usar o número que os políticos usaram no último debate, 13 milhões e 700 mil desempregados, para usar o número do Ciro Gomes. 13 milhões e 700 mil desempregados no Brasil. Isso daqueles que tinham carteira assinada e deixaram de ter. Não contempla aqueles que nunca tiveram carteira assinada. Nossa, muito bem colocado, é verdade. A gente está aqui para fazer esse balanço de um ano da reforma trabalhista. O principal argumento era para conter o desemprego. E nada disso aconteceu, o desemprego continua altíssimo, não surtiu o efeito desejado. Mas claro que não iria surtir, não surtiu em nenhum país do mundo. Aqui no Chile, que fez coisa parecida, não surtiu, na Espanha não surtiu, por quê? No regime capitalista de produção, se o empresário pode aumentar seu lucro diminuindo seu custo, ele vai fazer isso. Ora, não tem lógica o empresário contratar mais porque ficou mais barato para ele. É a lei cega do mercado, do dinheiro. E se não houver uma lei do Estado que protege o trabalhador está na lama.
Está na lama, exatamente isso. É por isso que surgiu o direito do trabalho. A justificativa da existência do direito do trabalho é proteção do trabalhador. Como o Código de Defesa do Consumidor surgiu para proteger o consumidor. É isso, porque na relação entre capital e trabalho, se não houver uma norma que proteja o trabalhador, não tem jeito. A lógica capitalista vai passar por cima como um trator. É isso que acontece. Falar de um outro ponto que acho que interessa muito ao público, que é o ponto da terceirização. E dentro desse terceirização está a pejotização. A gente estava até conversando, o Paulo falou para mim, talvez nem todo mundo saiba, mas eu acho que muitos ramos aí as pessoas sabem. É quando a pessoa física se transforma na pessoa jurídica para ter uma relação mais fácil ali de empregador e empregado. Eu queria falar muito sobre isso, porque isso acontece muito no ramo da comunicação. Tem um monte de amigo jornalista que trabalhava como pessoa física, como empregado. Aí, em um determinado momento, a empresa fala, não, vamos contratar você como um PJ, como uma pessoa jurídica, porque é muito mais fácil. Eu só vou pagar ali o que você fizer, né? E não vai ter o 13º, as férias, não vai ter tudo aquilo que os empregadores não gostam de pagar, né? Fácil para quem, né? É muito fácil para quem, né? Quer dizer, vamos lá, separando. Terceirização. Antes da reforma trabalhista, a terceirização era possível, uma construção jurisprudencial, apenas para as atividades que não fossem as atividades principais da empresa, as chamadas atividades fins. Então não era possível para atividade fim, só era possível para atividade meio, não era possível para atividade fim. Então, se eu tinha uma fábrica de parafuso, eu poderia terceirizar o restaurante, a jardinagem, mas jamais a produção de parafuso. E com a reforma, a alteração que foi feita permite a terceirização de tudo, inclusive da atividade fim. Então, ou seja, os empresários, os empregadores lavam as mãos e não se responsabilizam por mais nada, nem pelo core business, que é ali a atividade fim. Mesmo, exatamente, mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu posso contratar um empregado diretamente, eu posso te contratar diretamente e pagar para você o salário, mandar em você, fazer tudo. Sim. Por que eu contrataria uma outra empresa, para outra empresa botar uma pessoa para trabalhar para mim fazendo uma atividade exatamente igual à sua? Onde é que fazendo isso ficaria mais barato? Só tem um jeito disso ficar mais barato. Vilipendiando, diminuindo o direito daquele que eu contrato. Então eu contrato uma empresa, essa empresa vai botar uma pessoa que é empregada daquela empresa, da empresa que terceiriza, para fazer a sua função. Mas quando aquela empresa coloca uma pessoa para fazer a sua função, ela tem um outro enquadramento sindical, um salário menor que o teu, menos direitos que você teria e assim por diante. Veja que quando eu contrato uma outra empresa, eu tenho que pagar a essa empresa. Então não é só o que a empresa paga para você, eu tenho que pagar a empresa por esse contrato de prestação de serviços, que é um contrato de natureza civil, e eu tenho também que, nesse custo, pagar o que a empresa paga para você. Então, eu pago duas vezes. Porque a empresa, quando dá o preço para mim, ela dá o preço do que ela paga para você e do lucro que ela vai ter comigo. Então, terceirizar não é mais barato. Não é mais barato terceirizar. E por que as empresas terceirizam? Porque elas querem se livrar de responsabilidade. Amanhã você está trabalhando aqui para mim, como acontece muitas vezes em banco. Segurança de banco, vai lá, toma um tiro do bandido, morre. Aí vou entrevistar o gerente do banco, mas e agora? Fala assim, infelizmente ele não era empregado meu, não tenho nada a ver com isso. Lava as mãos. Lava as mãos, é isso. Então as empresas querem se livrar da responsabilidade ao terceirizar. E para o empregado que trabalha terceirizado, ele tem muito menos direitos do que o empregado que trabalha de uma outra forma. Vamos pensar numa faculdade. Uma faculdade, hoje em dia, e existem algumas que até fazem isso, terceirizam a contratação de professores. É a atividade fim dela. Não, é claro que a atividade fim é a mesma coisa que você pensasse. Esse ponto de terceirizar a atividade fim, ele foi considerado inconstitucional também, né? Não. Esse não? Não. Não tem nenhuma ação ainda. Não foi considerado inconstitucional, mas foi estabelecido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a empresa que terceiriza tem responsabilidade. Não, alguém tem que ter responsabilidade. Responsabilidade subsidiária, quer dizer, se aquela empresa que terceirizou, se aquela empresa que é tua terceirizadora não pagar os seus direitos, a empresa tomadora dos serviços tem responsabilidade de pagar, chamada responsabilidade subsidiária. Sim. E para fechar aqui a questão da terceirização, temos a pejotização.
Então, a pejotização interessa apenas ao empresário, porque transforma o empregado numa pessoa jurídica sem esse empregado trabalhar como verdadeira pessoa jurídica. E deixa de ter os direitos de férias, 13º, fundo de garantia, etc. Mas, de fato, o empregado, apesar de ter que constitui uma pessoa jurídica, ele continua trabalhando como empregado, tendo hora para entrar, tendo hora para sair, tendo que participar de reuniões, tendo que fazer tudo como um verdadeiro empregado. Então, a pejotização, na verdade, na grande maioria dos casos, é fraude. É fraude. É isso que acontece. É isso que acontece. E eu queria saber o que podemos esperar dessa reforma trabalhista aí para os próximos anos. Nós teremos um novo governo aí, né? Estamos em suspense, não sabemos ainda, não tivemos o segundo turno. Mas o que esperar dessa reforma trabalhista para os próximos anos? O que a gente pode esperar dessa reforma trabalhista passa por um posicionamento mais incisivo do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal fizer o julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade de vários dispositivos, a gente tem possibilidade de ter uma lei melhorada e, por isso, mais compatível com o que é verdadeiramente o direito do trabalho. Agora, para frente, eu espero que o novo Congresso possa corrigir erros e talvez melhorar a vida do trabalhador. E quais seriam esses principais pontos de inconstitucionalidade que estão sendo discutidos no STF? O problema da sucumbência, do pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária. Que nós comentamos. O problema do benefício da assistência judiciária gratuita e do pagamento das custas por parte do empregado, que entra com uma ação trabalhista. Tem um dispositivo que a gente não comentou, mas quando o empregado entra com uma ação e essa ação é arquivada, porque ele não comparece à audiência, a lei atualmente manda ele justificar em 15 dias por que ele não foi. E se ele não justificar, ele tem que pagar as custas, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, que é outro absurdo, que também é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. A questão da mulher gestante é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. O trabalho intermitente é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. A contribuição sindical mas já foi julgada constitucional. Quer dizer, então, a esperança para conter um pouco esses pontos até cruéis da reforma trabalhista é a ação do STF. Seria a ação do STF. Mas eu gostei muito de alguns candidatos que se apresentaram como deputados federais que diziam assim, olha, minha proposta é revogar a reforma trabalhista. Talvez isso fosse o melhor de tudo. Começar do zero. Começar de novo. Paulo, eu queria agradecer muito sua presença aqui, bem assim esclarecedora. E vou convidar você de novo para vir ao Direto ao Ponto. Temos muito o que falar. A gente até brincou aqui, né, nos nossos intervalos, que a gente queria conversar muito mais, mas tem um limite de tempo, né? Claro, olha, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à tua disposição para quando você quiser, tá bom? Obrigada. Antes de finalizar o Direto ao Ponto, eu tenho um convite para fazer para você que gostou dessa entrevista que eu fiz com o Paulo e quer entender mais sobre esse assunto do direito do trabalho e outros, né, do mundo jurídico. Exato. Do dia 16 a 18 de outubro vai acontecer a Jornada Jurídica 30 anos de democracia no Brasil, em que nós vamos debater todos os assuntos relacionados à nossa experiência democrática no Brasil. Se inicia das 8 às 11 da manhã, depois nós temos minicursos e oficinas no período da tarde e também à noite, das 19 às 22 horas, com mesas de debates, com grandes juristas sendo convidados, participando das mesas, inclusive o Dr. Paulo estará conosco numa mesa de relações de trabalho no Brasil. Muito bom. Então é aberto ao público e vai acontecer então sempre na Unip Jundiaí. Isso, aberto ao público, inscrições gratuitas, para que toda a comunidade, estudantes, profissionais da área possam se encontrar para debater essas grandes questões da nossa sociedade brasileira. Legal. Obrigada, querida Rebeca, e nos vemos lá na Jornada Jurídica.